Amigos, boa noite. Eu sempre agradeço aos amigos espirituais e a Jesus o fato de eu ter amigos e amigas assim tão bondosas para comigo. A Lívia, reprisando essa observação que eu já fiz em outras oportunidades, a Lívia falou tão bem de mim que eu fiquei até impressionado comigo mesmo, né? Fiquei assim, bastante impressionado. Na realidade, os amigos a gente precisa diminuir um pouco, né? Quem dera eu fosse tudo isso, quem dera. Bom, antes que nós entremos no assunto da noite de hoje, saúde, cura e religiosidade, nós trouxemos da nossa psicografia 3 livros recentemente lançados. Eles foram lançados há 45 dias os 3. E esse é o primeiro, A Sinfonia do Bem, que trata de um caso depressivo, onde o indivíduo desencarna com esta enfermidade e continua o seu processo terapêutico no plano espiritual. Esse segundo, O Céu Não Me Interessa, é um caso de uma família que se envolve com a Inquisição na Espanha. É muito interessante como o processo se dá e o que ocorre também no plano espiritual em relação a esse assunto, que são um dos grandes problemas na história da humanidade em relação àquilo que nós fizemos com o cristianismo. Outro aspecto, outro livro é O Sacrifício por Amor, que é uma briga entre vizinhos. É uma briga entre vizinhos por conta de propriedade que acaba tomando uma dimensão tamanha e os processos se estendem por 7 séculos. Então, se você, quando for brigar com um vizinho, pense bem, né? Pense bem. Muito bem, mas o fato é... Estou querendo meter medo de ninguém, viu, companheiro? Mas o fato é que quando tiver alguma coisa com o vizinho, é melhor a gente orar por eles. Mas, muito bem, falando do assunto saúde, cura e religiosidade, na realidade nós vamos buscar aspectos do Evangelho, quando Jesus passa há mais de 2000 anos aqui no planeta. O fato é que o Evangelho, nós, se somos oriundos de Deus, por não termos uma classificação melhor, podemos utilizar aquilo que é conhecido. Somos geneticamente divinos. Porque temos a genética divina em nós, ou temos o DNA divino em nós. Filhos e filhas de Deus, vamos ser perfeitos relativos, porque a perfeição absoluta é Deus. Sempre seremos a obra, nunca o autor. Mas essa condição é nos ensinada por Jesus, quando ele se refere a todos nós, dizendo que nós somos deuses. Aliás, faz um adendo, que nós poderíamos fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Ou seja, demonstrando que a condição crística, que é o ponto mais elevado que se tem de conhecimento no planeta, no nosso planeta, dado que os espíritos, na resposta da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito do melhor modelo e guia para a humanidade, os espíritos simplesmente respondem: vide Jesus. Como modelo e guia. Naturalmente, quando ele fala que isso é pura teoria, quando ele fala podemos fazer as coisas que ele fazia e muito mais, pode significar ainda que existam planos de elevação que estão talvez até acima de uma condição de um espírito responsável por um planeta, que deve ser possível, né? Se hoje nós sabemos, os físicos quânticos já dizem que este universo, que a gente não sabe nada dele, tem 10 dimensões, mais uma que é o tempo. Então imaginemos a capacidade de um indivíduo que cuida do planeta, um indivíduo que cuida de um sistema, um indivíduo que cuida de uma galáxia, e assim sucessivamente. Porque a evolução tem que tender à nossa condição de imortalidade. Isso é fantástico, mas aonde está inserido tudo isso? Na criatura, em nós. Não é verdade? O Evangelho, nas suas base, está inserido na criatura. É íncito, faz parte de, como, por exemplo, o amor, o perdão,
a bondade, etc., e são íncitas na criatura. Estão em potência na criatura, não mais apenas em potência em nós. Porque na condição evolutiva que nos encontramos, apesar de ainda os grupos isolados venderem notícia, né, de coisas inadequadas para a grande maioria da sociedade constituída deste planeta, na realidade, nós temos aí exercícios consideráveis em todos esses campos, alguns deles que citamos aqui, como o amor ao semelhante, não ao semelhante pura e simplesmente, não é que se assemelha a nós, mas ao planeta. Quando é que a gente podia ver instituições, pessoas, grupos envolvidos em cuidar dos aspectos da natureza? Né? Nunca tivemos tanto. Isso tem um marco. Esse marco é quando Jesus chega no planeta. Nós tínhamos maturidade, apesar de sermos imaturos em relação à lição dele, estávamos imaturos, mas tínhamos maturidade para que ele viesse, por isso que ele veio, há 2000 anos atrás. Né? Não existe, para todos nós, não existe plano B, nem para o planeta. Ninguém vai dar errado, né? Nem o planeta dá errado. Existe um único plano para todos nós. E isto se constitui numa fatalidade evolutiva. Aliás, nós temos 3. Duas delas são descartáveis à medida da evolução. Muito bem. Essas 3, mas porém a terceira é indiscutível. A primeira e a segunda, que são descartáveis porque fazem parte de uma metodologia evolutiva do ser, é aquela que não importa se tenhamos crença, não tenhamos crença, se nós, de repente, faz parte da religião, se não faz, etc., porque é metodologia educacional. Nós vamos reencarnar. Mas eu não quero, mas vai. Mas eu não acredito, também vai. A minha religião não aceita, vai também. Eu sou ateu, vai reencarnar também, sendo ateu e ponto. E como a segunda metodologia, né? Isso é fatalidade evolutiva. Você, eu, nós vamos desencarnar. Não precisa ser hoje, segunda-feira, não há que se ter pressa, mas é uma realidade. É inevitável. Nós vamos desencarnar, nós vamos reencarnar. É fatalidade evolutiva, mas ela tem um determinado período de tempo. Por quê? Porque, à medida que a criatura evolua, ela poderá encarnar ou reencarnar, encarnar num planeta que não seja de sua origem, por exemplo, né? Como missionário, missionária, então são condições de já exercitar a missão através também da questão de utilizar-se da reencarnação. Apesar de todos nós sermos missionários e missionárias, dentro do campo da missão, da necessidade que o Espírito agora, nós, estamos vivenciando. Bom, eliminado esses 2 aspectos, tem uma terceira, e esta é, como dissemos, fatal e permanente. Você, eu, todos nós, seremos bons. É indiscutível. Você também pode dizer, mas eu não quero ser bom, mas vai. E assim, vai, ponto. É indiscutível, porque o que impera na criatura, o que impera em nós, é exatamente a herança genética da divindade em nós. Isso é o que impera. Por isso, quando nós estamos fora do nosso centro, e esse é o objetivo do nosso assunto, nós estamos fora do nosso centro, a nossa natureza nos puxa para o equilíbrio. Quanto mais haja resistência, já tratamos disso aqui em outras palestras, quanto maior a resistência, maior o atrito. Quanto maior o atrito, maior o calor, que nós chamamos de dor, que ela não é necessária para a evolução. Podemos evoluir pelo amor. Evoluir pelo amor não é se isentar de provas, mas não é necessário entrar em expiação, porque a expiação é um processo da correção de nós para conosco, que precisa da dor, não é necessário. Em relação a esse aspecto, é tão interessante que, por isso que nós estamos tratando do assunto religiosidade e não religião, porque Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe um
a metodologia educacional do ser, a espiritualização do ser, dando norte para a criatura, e não especificamente uma religião. Nós é que transformamos aspectos da religião. E todos nós, em algum momento, na questão da espiritualidade, fomos tocados. Você pode ter sido tocada por uma leitura de uma página, por uma conversa entre amigos, por um filme, uma peça que assistiu, né? Alguma coisa, por uma mensagem que recebeu, por apoio de alguém, foi tocado. O Evangelho é assim. Se não estivesse íncito na criatura, as suas bases, nós não seríamos tocados. Da mesma maneira que se nós não tivéssemos íncito em nós o perdão, nós não conseguiríamos nunca exercitá-lo, até porque ele é exercício. Se nós não tivéssemos o amor íncito em nós, nós não exercitaríamos o amor, e assim sucessivamente. O Evangelho também é isso. Jesus vem e desperta em nós aquilo que está em semente, ou seja, rega, para a gente começar. E se nós entendemos, 2000 anos é muito pouco tempo de prazo, e é uma grande evolução que nós alcançamos. Apesar, de novo, repetindo, existirem os catastrofistas de plantão, colocando a condição atual do ser humano no mundo como piorada, o que é simplesmente impossível, porque o espírito não regride. Podemos até estacionar, mas até mesmo no estacionar existe a função, a função nossa que inconscientemente nos empurra de alguma maneira para frente. A reencarnação pode, às vezes, nunca vai passar em branco, por mais inconsciente que a criatura esteja em relação a ela. Sempre vai funcionar. Por isso, então, a questão da religiosidade. Como dissemos, né, Jesus não implementa uma religião, ele não deu origem a religião nenhuma. Ensinou a viver o amor incondicional. Aí você pode dizer, mas Jesus já era judeu. Claro, ele nasceu judeu. Mas os ensinos do Evangelho não estão relacionados a qualquer aspecto de religião, porque eles se encaixam em qualquer religião, em qualquer base, mas é claro, nós temos que respeitar a religião também para nós, no estado ainda atual que nós estamos de evolução, é uma alavanca para nós trabalharmos a questão da religiosidade, da nossa espiritualização, sem sombra de dúvidas. Como ele não instituiu nenhuma, não trouxe nenhuma, na realidade, ele vai falar com Pedro, que ele chamava de Petran, ou pedra, que é uma rocha, referindo-se à fortaleza desse discípulo, desse apóstolo. Ele não estava elegendo Pedro como chefe máximo de religião nenhuma. Isso foi configurações que nós fomos fazendo, no intuito de fazer com que a história se encaixasse na teologia, quando na verdade não é assim. A história é a história, ponto. Se a teologia que está inserida nela e não o contrário. Mas na tentativa de fazer Jesus ficar mais divino do que era, né, tivemos que promover uma série de situações que, em paralelo, quando nós vamos buscar, se é que aconteceu desse jeito mesmo, né? O que está narrado, tem amarrações do Novo com o Velho Testamento para divinizá-lo muito mais, como se ele precisasse da gente para advogá-lo, não é verdade? Como se houvesse qualquer necessidade dessa natureza para esses links. Então, ele não não coloca o discípulo dele como chefe de igreja nenhuma, né? Ele simplesmente coloca, com Pedro, ele faz uma relação de que ele construiria sobre a fé do Pedro, não é? Sobre a fortaleza moral, ética moral do Pedro. Jesus afirmou que construiria a sua eclésia, ou seja, a sua assembleia, mostrando que o Pedro também, como todos nós, era uma criatura normal como nós, não é? Tanto é que, se aconteceu como aconteceu aquele momento da negação, não atende, porque pode ser o próprio Jesus te ligando agora. Eu tenho medo de atender celular em centro espírita, porque vai que ele diz assim, está na hora de subir. Como vocês viram pelo meu currículo, que eu já passei de mais da metade da reencarnação, eu preciso tomar cuidado. Eu já queimei mais da metade, então é melhor tomar cuidado. Mas o fato é que o Pedro, apesar de todo esse aspecto da sua fortaleza, ele é uma criatura humana tanto quanto nós. E se aconteceu do jeito que aconteceu, que pouco importa, ele negou Jesus em determinado momento. Ora, claro,
Qualquer um de nós talvez fizéssemos o mesmo. Não é? Até porque quem entrasse numa fortaleza romana com algum tipo de acusação, se saísse com vida, caso saísse com vida, sairia com tantas sequelas que estaria com a vida comprometida. Porque o conquistador não gostava do conquistado. Simples assim. Por isso que era tudo imposto. E, na realidade, Jesus é colocado numa situação muito complicada com Pilatos, porque Pilatos não era bonzinho. Pilatos era o representante de Tibério, que era o César da época, na Palestina, e ele não morria de amores pelos conquistados, muito pelo contrário. Tanto é que acusaram Jesus para Pilatos como rei dos judeus. E adicionalmente disseram que ele era contra o tributo, que era o imposto. Quando na realidade Jesus nunca se posicionou como rei. Mas para o romano, o único rei existente era o César, na época de Jesus Tibério. Se posicionar como um rei era uma complicação para o representante romano, como se fosse um posicionamento de um terrorista no momento atual, de frente, por exemplo, de um dos mandatários da nação. Aliado a isso, ainda o acusam de se posicionar contra o tributo, quando ele não o faz. Quando eles vão fazer, porque o tributo já estava amarrado na condição até religiosa da época, pelo conquistado. Quando eles farmam, entre várias outras, preparam uma armadilha para Jesus e perguntam se era lícito pagar o tributo, se era correto, se era justo. E ele diz, pegue a moeda aí e de quem é essa efígie? Efígie é a cara. Aí diz de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele era um cumpridor das leis civis. Ele não ia contra e jamais, então, iria se posicionar como uma criatura contrária ao conquistador. Isso cria uma situação muito complicada. Por isso que Pedro, diante do processo, tem medo como qualquer um de nós teria. Não é? Talvez alguém não tivesse. Mas é muito complicado diante do instante, e apesar de que Jesus sabia da potencialidade de Pedro em relação àquilo que viria depois. Porque apesar do apóstolo se negou 2, 3, 4, 10 vezes, pouco importa. Apesar dele mostrar o quê? Fragilidade, até porque Jesus vai dizer, está lá no livro Boa Nova de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Jesus diz para ele, Pedro, o homem é mais frágil do que mau. A fragilidade do ser está no alto desconhecimento. Quanto mais eu me desconheça, mais eu sou frágil diante das situações, né, diante dos meus sentimentos e emoções. É esse aspecto que Jesus se refere. Mas ele, apesar de demonstrar fragilidade diante do testemunho, ele será uma das criaturas responsáveis para fazer com que o cristianismo, junto com Paulo, mas Paulo tem uma extensão maior, para fazer que o cristianismo tivesse a dimensão que tem no mundo, não se restringindo apenas, né, no nascedouro dele na Palestina, que é impressionante. E quando ele é julgado, condenado e vai ser crucificado, ele vira-se para a autoridade romana e diz assim, eu não mereço ser crucificado como meu mestre. Se vocês querem me crucificar, eu aceito, desde que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não tenho capacidade moral para ficar na mesma posição que Jesus. Você faria isso? Next step. Muito bem. O que acaba acontecendo nesse aspecto? Claro que é respeitável a condição de quem aceite a postura do Pedro como chefe de uma igreja. E é claro que também nós não estamos aqui, né, criticando ela, até porque eu sou de origem de uma família católica praticante, onde eu fui católico praticante. Vocês já perceberam que deu errado.
né? Porque de católico eu fui para Seitinoye, da Seitinoye eu fui para um outro local, do outro local eu virei espírita. Eu não dava certo em lugar nenhum. Não sei ainda se dei, mas o fato é que a realidade é que é respeitável. Até porque, por analogia ou por comparação, não teve muita gente durante muito tempo que aceitou o geocentrismo, não é? Então, não é respeitável. Não é? O geocentrismo foi durante muito tempo, tanto é que quando alguém chegou e disse assim, olha, não é geo, é hélio, e deu uma confusão tão grande. E em 1633, este cidadão foi julgado e foi condenado. Aí eles disseram, ou você muda a história, ou a gente faz um churrasco no domingo e você é o churrasco. Aí ele mudou a história, ficou com prisão domiciliar para o resto da vida, no Brasil virou moda. Mas aí ele ficou com prisão domiciliar até os seus últimos dias de encarnado, foi excomungado, foi para o plano espiritual, já devidamente excomungado, ficou excomungado 359 anos, até que em 1992, João Paulo II tirou ele da excomunhão. Coitado do Galileu, só porque ele disse que não era o Sol que girava em torno da Terra. E às vezes a gente quer discordar de A, de B, de C, não é verdade? Não merece o nosso respeito? É óbvio. Né? Até porque, da onde são as nossas origens? Se não das igrejas existentes, das doutrinas existentes. Aliás, é interessante, nesse particular, pegar uma mensagem no livro O Espírito da Verdade, autores são espíritos diversos, médium Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem cujo título é O Espiritismo Pergunta. O autor espiritual é Militão Pacheco. E ele vai fazendo questões, apresentando questionamentos a respeito da onde nós já estivemos. Nós já estivemos em tudo quanto é religião, tudo quanto é doutrina, nós já sentamos em tudo quanto é tipo de mesa, nós já comemos de tudo, já fizemos de tudo. É claro, porque somos criaturas o histórico que nos traz até aqui, não é, de reencarnações, quantas reencarnações nós tivemos, quantas nós vamos precisar ainda. Por isso que o respeito, mas dentro desse processo da condição da religiosidade do ser, ou seja, Jesus é norte, como dissemos, é educador para a espiritualização do ser, para que seja o ser relacionado consigo mesmo e ele com a divindade. Essa é a relação. E é tão incrível isso que o que está havendo a própria medicina vem reconhecendo a importância da religiosidade como grande auxiliar de cura e prevenção de muitas enfermidades. É tão fantástico entender isso, porque já saiu do meio, seja religioso ou espiritualista, aonde médicos com regularidade, os facultativos, vêm sugerindo para os seus pacientes que meditem. Na realidade, a terminologia da meditação, ela é muito mais interessante porque tira um viés que, porventura, possa ser dado de religião. Porque prece e oração tem, às vezes, um viés de religião, o que não é verdade. Mas, enfim, pura terminologia. Porque analisado o cérebro do indivíduo que medita e do indivíduo que faz prece, o que ocorre num cérebro daquele que medita e o que ocorre naquele que faz prece, em matéria de oxigenação, etc., é exatamente a mesma coisa. Agora, o que é mais interessante ainda em relação a esse aspecto, descobriu-se, cientificamente, através de tomografia, que a experiência espiritual, seja ela de que natureza for, prece, meditação, aquela que for, aquela que você estiver inserida, é a única que é real no ser, porque atua no neocórtex direto. Enquanto tudo ou mais, olha que interessante as ligações com doutrinas milenares orientais, enquanto tudo ou mais
passa pelo hipocampo, entre outros, para chegar ao neocórtex, e, na realidade, tudo ou mais é ilusão. Lembra-se das doutrinas orientais, que diz que o mundo é pura ilusão? O budismo diz isso, o hinduísmo, o brahmanismo, etc. É tão interessante que isso já é de conhecimento científico. Querem ver? Também é conhecido já de mais de 2 décadas. Aquilo que você imagina ou fantasia é verdadeiro para o cérebro. Então, por exemplo, se você gosta de pudim de leite condensado e você se lembra que você tem um pudim de leite condensado ali na cantina. Você pode não gostar de pudim de leite condensado, mas suponhamos que você gosta de brigadeiro, beijinho. Em alguma coisa você deve ser tentado, criatura de Deus, não é verdade? Em alguma coisa você é tentado. Porque o que é a tentação? É a nossa fragilidade diante da situação. Essa é a tentação. Ninguém é tentado naquilo que não gosta. Eu tinha uma teoria que foi por água abaixo recentemente, de que eu só conhecia gente que detestava giló, até conhecer um gilólatra. Um gilólatra é a mesma coisa que um chocólatra. O indivíduo gosta de giló de qualquer maneira, cozido, assado, frito, cru, não sei o quê. Bom, que Deus o tenha, mas o fato é que, na realidade, eu nunca tinha conhecido. Essa teoria foi por água abaixo. A tentação do indivíduo é o tal do giló. Como, por exemplo, para você pode ser a mesa ou outra situação qualquer. Ou seja, pense agora naquilo que te dá água na boca. Pode ser o que for, viu? Pode ser o que for. Vale tudo. Isso que você pensou agora, o seu cérebro acha que é real. Comer o pudim de leite condensado faz você apenas levar as calorias junto. Não comê-lo, para o seu cérebro, é a mesma coisa, você o comeu. Então, aquela fantasia que, de repente, pode ser feita, olha como... Mas, de onde vem essa informação? De há mais de 2000 anos atrás. Que impressionante. Você tem dúvida que Jesus sabia disso? Nos 2 aspectos da vida? Tanto na questão do cérebro, como na questão da dimensão espiritual paralela? Querem ver como o ensinamento dele é simples e é objetivo e funciona nos 2? Ele diz assim: se você pensar no adultério, você já terá adulterado. Significa dizer o seguinte: a nossa mente, não é? O nosso pensamento, ele é energia é matéria. Quando nós pensamos, nós plasmamos ao nosso redor, na dimensão espiritual paralela, aquilo que vai no nosso coração. Nós plasmamos, em nós é como se os mentores conseguem ver como se fosse uma tela 4K, 8K, seja lá o que for, plasmado em nós. Por isso que eles nos ajudam, porque eles veem isso. Os obsessores também. E, na realidade, ele falava nesse aspecto. Quando eu fantasie, eu não estou querendo dizer que nós não tenhamos a condição de admirar o belo, porque a beleza é íncita do ser. Então, a admiração do belo faz parte da criatura. Estou falando de fantasia. Quando a gente faça uma fantasia, nós plasmamos esta situação na dimensão paralela, e muitos médiuns não devidamente educados veem de repente uma pessoa do nosso lado e acham que estão vendo um espírito, quando pode ser uma forma pensamento, que vai ter vida e movimentação enquanto a gente ficar mandando energia para ela. Vai ficar formatado. Mas, ao mesmo tempo, a questão no cérebro da situação fantasiosa é verdadeira. Só verdadeira no sentido de que, como a gente vive numa ilusão, é real para o cérebro aquilo que se imagina com aquilo que de fato acontece. Mas, de verdadeiro na criatura, é a experiência espiritual. Não é genial isso? Significa que, por isso que quando a gente faz uma prece,
ou medita para aqueles que meditam, nós nitidamente temos a sensação de sairmos do ambiente, o ambiente se modifica como um todo. Quando voltamos, temos às vezes assim, mas meu Deus, parece que eu não estava mesmo, porque a experiência de uma realidade tamanha, que é o espírito conectado com o universo de uma maneira geral. Mas isso aí somos nós. E aí o que está acontecendo é que a medicina vem se utilizando desse processo, sem fazer links com religião nenhuma, trabalhando os aspectos reais em nós, que é a religiosidade, que é a espiritualização do ser, é aquilo que somos na essência. Por isso que Teilhard de Chardin já dizia o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, que, diga-se de passagem, é muito curta. A biologia diz hoje que a gente pode viver, até em torno de 125, 130 anos, com lucidez, com consciência. Não com chegar nessa faixa etária de 120 anos, por exemplo, não sabe se é gente, se é salsicha, se está indo, se está voltando, o que está acontecendo da vida. Essa fase existe na adolescência, porque a gente não sabe se é gente, se não é, se está indo, se está voltando. Faz sentido. Mas é tendo consciência, tendo lucidez. E o que são 120 anos para uma criatura imortal? Uma reencarnação, dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, significa não mais, se tanto, de 1 hora. Não é fantástico? Ou seja, temos que aproveitar ao máximo. E essa realidade já nos é conhecida através daquilo que André Luiz apresenta. Esta é a definição de André Luiz. Se a gente pegar doutrinas orientais, existem maiores subdivisões, onde o espírito, nós, por exemplo, no processo reencarnado, somos espírito, corpo mental, corpo espiritual, duplo etérico e corpo físico. Quando desencarnamos, evidentemente, esses dois voltam à massa, o corpo físico e o duplo etérico. Mas é interessante que Jesus faz um ensinamento dentro desse aspecto que já não é mais novidade para nós, é o vá e não erres mais. Olha que fantástico, porque é uma metodologia do indivíduo fazer, depois do processo da sua cura, fazer uma medicina preventiva para consigo mesmo, porque a enfermidade surge daqui para cá. O enfermo não é o corpo, o enfermo é o espírito. Eu, como espírito, faço com que o meu corpo, vibrando negativamente contra mim mesmo, resistindo à condição do equilíbrio, faço com que possa promover para o meu corpo os mais diversos tipos de desarranjos, os mais diversos tipos de enfermidade. O contrário também é verdadeiro, porque eu posso implementar no hoje situações que eu possa levar para outras existências. São situações que eu posso criar aqui e levar como tendências para outras existências, ou posso inserir determinado desequilíbrio aqui e dar continuidade e ser uma situação lá no futuro comprometedora. Por isso que esta relação, o ensinamento do Cristo é simplesmente fantástico, no sentido de nos precavermos, ou no sentido de não permitirmos que a enfermidade nos visite, seja ela de que natureza for. Por isso que, em relação a essas questões de tendências, também é importante prestar atenção. Certo dia, conversando com um cidadão, ele disse assim: bom, eu não vejo esse problema, porque vovô tomava um copo de cachaça antes do almoço, tomava um copo de cachaça antes do jantar para abrir o apetite. Sempre fumou fumo de corda porque o fumo era vendido como uma corda em cigarro de palha. Aquilo, quando o indivíduo acendia, não tinha pernilongo, mosquito que ficasse perto, nem as pessoas, inclusive, porque aquilo era uma coisa absurda. Ele disse, fumou cigarro de palha com fumo de corda e tomou o copo de cachaça antes do almoço, antes do jantar, a vida inteira, e morreu com 96 anos. Eu disse, que maravilha! Fantástico, não é verdade? É fantástico. A genética em vovô atuou, que foi uma beleza. Veio de uma genética poderosa. No entanto, a setinha para cima também. Aquilo que a gente se impõe é patrimônio do espírito. É patrimônio nosso. Não precisa do vovô.
falta de perdão, auto-perdão e perdão ao outro, desamor, rancor, ódio, mágoa. Isso é poderoso. A cachaça e o fumo do vovô é fichinha perto disso. Ok? Eu já atendi casos, e já falei aqui, mas foi o que mais me impressionou, que entre o término do relacionamento, eu já contei essa aqui para as pessoas que já ouviram, peço vênia. Entre o término do relacionamento e os nódulos aparecerem, mastectomia total, foi de 8 meses. Ok? Por causa de mágoa. Mágoa. Imagina quando o indivíduo não perdoa, tem ódio. Né? O que se faz consigo mesmo. Por isso que somos herdeiros de nós mesmos por uma questão de justiça. Temos a liberdade de fazer e assumimos as responsabilidades à medida da nossa conscientização. Virei para o colega e disse, ótimo. E quando o vovô topar com esses registros que tem, topar com uma genética um tanto mais enfraquecida? O que será? Não é verdade? Porque os registros estão em nós. São os tesouros ou as quinquilharias que as pessoas querem acumular. Por vezes, as nossas quinquilharias se chamam pontos de vista, que se leva ao extremo, mesmo tendo consciência a respeito. Tipo assim, eu não vou te dar esse gostinho. Eu não vou te dar o meu braço a torcer. Se você tiver contato com uma criatura assim, chegue para ela com voz suave, tom de voz suave, moderado. É aquele tom de voz suave, moderado, é tom de voz de apaixonado, apaixonada. E diga para ela, para ele, meu amor, você vai sofrer, miserável. E tem um detalhe, vai morrer mais cedo. Por que vai? Porque o dispêndio de fluido vital, energia vital, fluido elétrico animalizado, dê o nome que você quiser dar, no duplo etérico, acontece porque é um processo contrário à natureza do ser, cada vez que eu adultere as minhas capacitações interiores. Cada vez que eu adultere a minha condição, que é divina, eu estou despendendo energias que me serão muito úteis para que eu encerre a minha existência dentro de um período mais ou menos que eu me programei. Mas diz André Luiz, pela mediunidade do Chico, é grande o número de criaturas, muito grande, que saem do corpo físico muito tempo antes da hora. Por serem, e aí Humberto de Campos entra no livro Cartas e Crônicas, também pelo mesmo médium, na mensagem chamada Belarmino Bicas, que desencarnou 22 anos antes da sua programação, por ser apenas mal-humorado, coisa que você não deve ser. Principalmente de manhã, quando o indivíduo consegue levantar e dizer, não fala comigo porque de manhã eu sou um bicho. Vai morrer mais cedo, meu nego. Vai morrer mais cedo, sozinho não. Porque o miserável desse ainda te leva junto. Porque ele consegue, porque ninguém consegue ser mal-humorado sozinho. Ninguém consegue sofrer sozinho, porque precisa de ibope. Se fosse mal-humorado dentro do banheiro de porta fechada, ou sofrer dentro do banheiro de porta fechada, passe bem até logo, mas não é assim. É que nem um indivíduo que fica chamando Jesus no trânsito. Né? Porque ele fica chamando Jesus, não é possível. Senhor, eu quero estar ao seu lado em menor tempo possível. Me leva, me leva, me leva. Mas o pior é que ele não vai sozinho. Ele vai levar alguém junto. Então ele é suicida e homicida ao mesmo tempo. Mas, no entanto, não é possível que seja tudo tão urgente. Não é possível que uma criatura que aprendeu a sorrir há 80 mil anos atrás, porque a gente não sabia sorrir. Sorrir também é exercício. Não é possível
que a criatura levante enferma. Ela não consiga sorrir para si mesmo, não consiga sorrir para a vida, não tenha gratidão por si mesmo, não tenha gratidão pela vida, não tenha gratidão por aquilo que cerca. Não é à toa que a gente tem um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Criaturas que não têm sentido, não acham sentido na própria existência. A gente não pode, como criaturas mais conscientes, não melhores que ninguém, apenas mais responsáveis, levarmos para o outro situações de infelicidade, de mau humor, de rancor, de cara feia, de irresponsabilidade. Não é verdade? Nós somos criaturas que temos um grau de consciência, logo somos mais responsáveis. Quem disse isso? É só se remeter a Jesus de novo. Muito será pedido a quem muito foi dado. E será pedido por quem? Por ninguém. Por nós mesmos, porque é um processo consciencial. Quanto maior a consciência, maior a responsabilidade. Logo, não é cobrança, mas é adequação da criatura à situação evolutiva que ela se encontre. Então, em relação a esses aspectos, voltando para a questão da objetividade da situação de religiosidade para nós, veja que maravilha. Isso já, para aqueles que estão ligados na área, não é novidade. A Associação Mundial de Psiquiatria reconheceu a importância de incluir espiritualidade no ensino, pesquisa e prática na clínica psiquiátrica. Aliás, tem neste manual possessão por espíritos, que pouca gente sabe, até mesmo do ramo. Incrível, possessão por espírito, por entidade espiritual. Então está desvinculado. Por quê? Já se sabe que a consciência se mantém independente do corpo. Nós estamos trombando com o espírito, sem que tenhamos que ter viés aí religioso ou qualquer coisa do gênero. E o que foi encontrado? Olha que maravilha, a religiosidade exerceria a sua ação benéfica em pacientes com depressão e doenças neoplásicas. O neoplásico vira um tumor que pode ser benigno ou maligno. Uma das explicações propostas seria através da ativação do chamado eixo psiconeuroimunoendócrino, que é uma palavra grande, né, para uma situação simples de ser resolvida. Esse neuroeixo estaria na participação do espírito imortal, movimentando energias desconhecidas pela ciência atual. É uma questão de tempo, porque a ciência ela não é materialista, ela não se ocupa do assunto. Não é justo dizer que é materialista, ela não se ocupa do assunto, né? Um determinado momento irá se ocupar do assunto. Até porque não vai ser descasado. Imagina, um Jesus não é um aspecto só na condição do espírito. Ele tem que ter um conhecimento, o espírito crístico, de todos os aspectos do planeta, relacionados ao planeta e ao ser que nele viva e esteja no nível evolutivo que estiver. E aí ele diz assim, inoculando esses recursos por meio de centros focalizados no perispírito para socorrer o corpo material, que são os chamados centros de força. Obviamente que se estuda geralmente os principais, mas cada célula tem um microcentro de força. Tanto é que numa fluidoterapia, ou impasse, seja o nome que nós queremos dar, né, há um verdadeiro tratamento no perispírito via esses centros de força, de higienização e energização deles, onde a criatura, por vezes, faz uma verdadeira prevenção de uma enfermidade, quando às vezes não sai curado de um processo de passe. Ou um caso ou outro, de vez em quando, o indivíduo entra na sala de passe e sai, mas deixa o corpo em definitivo. A gente já viu uns, não vai acontecer hoje, não tem problema, não se preocupe. Aí, não vai acontecer hoje se você atender o recado do André Luiz, que me veio agora aqui. Em relação à questão dos livros, eu esqueci de dizer uma coisa importante. A renda é do centro. Então, se você gosta de ler, você comprando, você ajuda o centro. Se você não gosta de ler, você compra e dá de presente para alguém. Né? Que sempre, o livro sempre vai fazer um bem para alguém, sempre vai despertar alguém para a sua própria realidade.
e o recadinho que eu recebi foi o seguinte: se você não comprar no nosso lar, você não vai entrar. Então já estamos combinados, vamos em frente. Bom, mas tudo isso até agora, ó, isso que é, bom, eu sou da área de marketing, se eu não der uma força, porque isso, pessoal, não vamos falar a realidade, espírito não materializa dinheiro para pagar a conta de luz, aluguel, essas coisas. Aquela história do Bezerra de Menezes não era espírito que se materializou, porque ele não ia falsificar dinheiro, nem achar dinheiro na rua, porque a gente achado não é roubado, não, é furtado. Porque se foi achado pertence a alguém, então é furto, não é roubo, sim. Na verdade não é roubo, é furto. E aí o espírito não furtaria, nem falsificaria dinheiro. O que acontece com todo mundo. Às vezes você vai na academia lá de ginástica, compra roupa, contrata o personal trainer, etc., tudo mais, né, e nunca mais aparece. Né, mas já pagou 6 meses adiantado e coisas assim. Né, às vezes cursos de línguas, né, inglês, etc. Agora eu vou fazer alemão. Aí vai lá, paga adiantado, nunca mais volta, né, e fica no alemão, fica só no alemão e em português. Mas o fato é que, dando continuidade, isso tudo também vai depender, o restabelecimento da saúde vai depender de alguns fatores. Por exemplo, também do poder das energias curadoras atuarem nos corpos espiritual e material sob o comando do espírito e espíritos socorristas. Depende das mudanças para melhor que o paciente consegue realizar nos sentimentos, pensamentos e atitudes. Já atendemos casos onde o indivíduo fez a cirurgia espiritual, era cirurgia sem corte, essas coisas, não é? Fez a cirurgia espiritual e o espírito, através do médium, disse assim: se você não mudar de comportamento, esse problema vai voltar. Não deu outra. 8 meses depois, estava lá o indivíduo com o mesmo problema. Né? Porque, claro, não é um processo... Né? Eu restabeleço a saúde para voltar a fazer as mesmas coisas? Ora, tenha certa paciência. Né? Outro depende da reabilitação íntima, reequilíbrio, da renovação interior por parte da pessoa enferma, da eliminação das tendências infelizes e da prática do amor. E uma delas, uma tendência infeliz que precisa ser vigiada intensamente, é a língua. Não é? Que se você entrar na internet, André Luiz, mensagem à língua, ele vai dizer que, apesar de ser um músculo, não ganha volume com a sua utilização. Imaginou aparecer no plano espiritual? Você era da banda do Kiss, não é? Não. Porque se fosse, ia poder dar essa desculpa, né? Mas dizer, não. É complicado, né? Então, isso é um verdadeiro túmulo, não é? Que destrói a própria existência e a existência, por vezes, de outras pessoas. E depende de provas, expiações, experiências e resgates e débitos pelos quais o paciente, a criatura, tem que passar nessa vida, e das concessões da misericórdia, dos méritos e das conquistas espirituais do enfermo. Significa que quando o indivíduo é atendido, atendida, é um processo de meritocracia. Precisamos fazer a nossa parte, por mínimo que seja. Por mínimo que seja. Desejar o bem para o semelhante. Ponto. Olha que maravilha. Levantar de manhã com uma disposição de gratidão e, ao mesmo tempo, de bênçãos para as criaturas que nos cercam. No trânsito, de bênçãos pela oportunidade de estar naquele congestionamento aonde a nossa paciência está sendo testada. Você acha que você mora em Orlando por acaso? Não é verdade? Para sair dali do hotel, para chegar aqui no centro, Jesus amado, canta a oração que eu fiz no caminho. Gratidão pura, Senhor, o que é isso? Aonde é que eu me encontro? Eu tive a sensação de estar na Marginal em São Paulo, na hora do rush. Disse, que beleza! Né? E agora em Miami já somos a 5ª pior cidade de trânsito dos Estados Unidos. Olha que maravilha. Não é bom?
Claro, é um teste de paciência o tempo todo. É uma beleza. A gente não está, agora, não está no local inadequado e não reencarnou na família errada. Ok? Está na família que precisa. Eles precisam de nós e nós precisamos deles. Então, olha como a gente vai vendo de onde nasce a nossa enfermidade, não é verdade? Como a enfermidade é um paralelo simplório, com muitas coisas que movimentam-se ao nosso redor e da maneira que nós nos movimentamos ao redor dos outros. Mas, ainda dando continuidade, a André Luiz, no Missionários da Luz, diz o seguinte: apenas o doente, foi demais, apenas o doente, convertido voluntariamente médico de si mesmo, pode alcançar a verdadeira cura. Este cidadão, que não é espírito nem espiritualista, que é professor de psicologia da clínica da Bowling Green State University, que é Kenneth Pargaman, afirma que, assim como a religiosidade é benéfica para a saúde física e mental, ela pode ser nociva se introduzir o conceito de culpa, de punição na mente da pessoa. Ou seja, repetindo o que dissemos várias vezes, aquilo que você fez quando tinha 18 anos de idade não pode ser analisado quando você tem 25. Porque vai haver um processo de autoflagelação psíquica e transferência para o físico, dependendo da gravidade. Porque a experiência do hoje, se eu tivesse na época, você teria tomado outra atitude. Então, não viva situações de culpas, que são, por vezes, inseridas por pessoas que não querem fazer o esforço para chegar aonde você está. Porque é mais fácil puxar você para baixo, para ficar na mediocridade próxima onde ela se encontra. Cuidado! Não permita situações dessa natureza na sua existência. Você é um espírito, filho, filha de Deus. Você é fruto de amor incondicional. Tire essas situações da sua vida, porque essas situações são de enfermidades as mais obscuras, que não são para surgir no hoje, que podem ser levadas para existências futuras, a nos incomodar e cobrar por situações que estão resolvidas por si só. Ah, mas é que eu tive um problema com a fulano, com ciclano. Ore por ele. Ponto. Eu já pedi perdão, ele não me perdoou. Problema dele. Não é verdade? Ore por ele, ore por ela. O importante é que eu perdoe e eu me exerço o perdão em mim. Se a pessoa não quer me perdoar, é de direito dela. Então eu uso através do mecanismo da prece em favor dela. Quem disse isso? É o Espiritismo? Não. É esse cidadão? Não. Foi Jesus. Ore por aquele que te calunie e que te persiga. Ou que te calunie e te persiga. Ok? O contrário também é verdadeiro. Ore por aquele que um dia, inadvertidamente, nós pudemos caluniar ou mesmo perseguir. Porque somos muito frágeis, como disse Jesus para Pedro. E Pedro mostra isso quando diz para o questionamento: você não estava com ele? Eu? Não. Por quê? Porque é frágil. Porque tem medo. Porque não é tão simples. Por isso que retire da vida esses aspectos. Porque é punição e é tortura e é anular o presente para ficar vivendo no passado. E aí a gente não constrói o futuro, porque o futuro está relacionado com o que eu estou fazendo no presente. Até porque você, meu amigo, minha amiga, só tem o hoje. O ontem já foi. O amanhã é subjetivo. Não estamos estimulando imprevidência, mas você só tem o hoje. Melhor, você só tem o agora. Se você estiver com a pessoa que você ama do teu lado,
Agora, não perca o tempo de dizer, não perca tempo em dizer que você ama. Porque pode ser a última vez. Sem querer, não é ter medo de ninguém. Eu tenho um amigo que é expositor espírita e ele tem um filho adolescente. Os adolescentes foram feitos para salvar a nossa existência, como um dia a gente salvou a existência dos outros. Não é? Eles nos exercitam em tudo. Antes fosse só na paciência, mas eles conseguem nos exercitar em tudo. E aí, quando sai a discussão, ele vai sair de casa, quando ele tem algum compromisso, seja de trabalho, seja o que for, ele diz, vem aqui me dá um abraço. A gente continua a briga depois, mas pode ser o último abraço que eu esteja te dando. Simples. Porque a vida é simples, a vida é frágil. Para reencarnar precisa de programação, não sei o quê, precisa ficar em cima dos dois lá para ver se dá algum samba, e aí a gente, porque vai ter que reencarnar, Emmanuel diz assim, a gente fica fazendo uma doce obsessão. Fala umas coisas bacanas para ela, frita o bife que ele gosta, né? Porque vocês nos pegam pelo estômago. Aí, via de regra. Aí, mas o fato é isso, porque se o cara disser, eu não vou trazer aquela mala sem alça do plano espiritual para ficar aqui comigo, né? Pode dar zebra, livre-arbítrio existe. Então veja, olha a mão de obra, aí reencarna, até saber que é gente, quanto tempo já passou? Para desencarnar, pronto. Nossa, mas ele estava fazendo palestra ontem, fez ontem. Não é assim? Simples assim. Por isso que a gente só tem o hoje. Valorizemos o momento. Na gratidão, você está lembrando de uma pessoa querida? Mande os seus melhores votos de felicidade, de paz, de amor, de alegria para essa criatura agora. Não é verdade? Porque você está mandando energias positivas para essa criatura. Por isso que essas religiões que existem com respeito, sem religiosidade do Cristo, que perdoou a mulher adúltera em praça pública, quando era exposta ao processo de lapidação, ou seja, a morte por apedrejamento, e ele entra dentro do processo, que é um verdadeiro absurdo, né? Esse Deus que é capaz de criar um inferno eterno para as suas criaturas, quando Jesus mostra misericórdia no momento que ele fala com a moça apanhada de adultério, que a lei mandava punir o adultério, eram os dois. Mas por ser uma sociedade sexista, que é uma terminologia bonita para machista, expunha só a moça. E ele vai lá e tira, num processo de assistencial do risco de morte, evidentemente, porque ela ia ser executada, usa de misericórdia, quando ele pergunta, se posicionar no lugar da pessoa. Onde é que estavam aqueles que te condenavam, mulher? Todos se foram, Senhor. Os mais velhos, carecas, de cabelo branco na frente, porque tinham vivido mais e tinham pecado mais, os mais jovens depois. Não é? E aí ela não fez esse encerramento. Aí ele usa de quê? De caridade, dando-lhe norte, educação, dando-lhe a condição de luz para o espírito. Vá e não erres mais. Se ele usou desta misericórdia, sendo o Cristo e não sendo Deus, imagine como é que nós podemos encarar quando ele diz, ele faz um questionamento para as pessoas. Quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Não é fantástico? Qual é a mãe que não dá a vida pelo filho? O pai quer negociar, mas a mãe dá a vida pelo filho. E dá, não é verdade? E dá. Porque o pai não saiu dele, não teve toda essa relação. Não quer dizer que não ame, mas é diferente. A gente pode ter sido mulher em outra existência, vai ser em outra, isso pouco importa. Mas essa é uma realidade. Se nós temos o amor, aliás, é Emmanuel que diz que quando a gente quer ver o amor de Deus materializado no mundo, no nosso nível evolutivo, basta que nós analisemos o coração, o amor do coração de uma mãe. Que ele vai em outro verdadeiro verso, ele diz assim, a mãe é a médium de materialização de Deus no mundo.
porque ela materializa o corpo para que Deus insira-lhe o espírito. Então, se a mãe é essa representatividade, como encarar um Deus que leve as criaturas para o inferno? Por isso que, na realidade, a gente precisa procurar separar o joio do trigo. Ou seja, religiosidade que Jesus recomendou e viveu no exercício do amor ao próximo, da ideia de punição ou castigo que as religiões veiculam numa tentativa de manter as consciências atreladas ao poder, lastreadas todas elas ao poder daqueles que se comportam como representantes de Deus, de Moisés, que pune e que faz tanto mal às criaturas dos Deus de Jesus. Lembrando sempre, Jesus em nossas vidas é amor, é gratidão, é luz e é paz. Falando em paz, muita paz a todos.